Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e hoje vamos analisar os dois primeiros livros da série Criminal, da autoria da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Esta dupla é responsável por séries como Fatal e The Fade Out, Crepúsculo em Hollywood, igualmente editadas pela G-Flow Studio Portugal. Criminal trata-se de uma série de crime ao estilo noir que compila vários arcos e que funciona como uma espécie de antologia do género. Cada arco funciona como um arco fechado e pode ser lido de forma independente e sem necessidade de cronologia. No entanto, à semelhança da série Sin City de Frank Miller, os locais e alguns personagens transitam de história para história e criam desse modo o universo Criminal. Cada um destes livros reúne 2 volumes americanos, por isso Criminal Livro 1 contém 2 histórias, uma chamada Cobarde e outra chamada Lawless. Em Cobarde acompanhamos o personagem Leo Patterson, e esse, tal como indica o título da história, é um cobarde que tem a particularidade de avaliar situações de roubo como ninguém, o que o tornou num especialista de assaltos. Logo a abrir a história somos contextualizados num assalto que acaba por correr mal e apenas Leo se safa por ser um cobarde e deixar os amigos ou para morrer ou para serem presos. 5 anos passam-se desde esse assalto e 2 polícias corruptos batem à porta deste para ele participar num assalto, pois precisam das habilidades deste. Como este vídeo é da apresentação da série, não vou entrar em spoilers sobre o enredo desta e apenas apresentar a sinopse e falar sobre a narrativa e a arte. Assim, o que posso dizer é que Leo é um personagem que não teve muita sorte na sua vida e as escolhas que fez também não foram as melhores. Este primeiro arco é muito bom, como todos os da série, e funciona muito bem porque percebemos aquilo que teremos nestas histórias. Muita morte, muitas traições e chantagens, muito álcool e muito sexo. Além disso, é nesse primeiro volume que vemos alguns locais importantes deste universo, como o bar Undertown. A segunda história apresenta um personagem novo, Tracy Lawless. Este é um veterano de guerra que foi preso por ter cometido um crime que fica desconhecido dos leitores durante os primeiros capítulos. O que move o personagem a voltar a Center City é a sede de vingança para descobrir como o seu irmão Ricky Lawless tinha morrido. Deste modo, Tracy abandona a sua unidade, assume a identidade de Sam e infiltra-se no antigo gangue do irmão para descobrir quem é que o matou. E este, como é perito em condução, apresenta-se como tal e então a trama conta o planeamento de um assalto do gangue enquanto Tracy vai juntando pistas para desvendar o assassino do seu irmão. Este primeiro volume apresenta uma qualidade fenomenal, com histórias excelentes, mas o grande destaque são mesmo os personagens. Estes são movidos ou por vingança ou pelo crime, mas existem sempre no fundo motivações mais negras e que muitas vezes até estão relacionadas com o passado destas. Apresentadas as histórias do livro 1, passamos para o livro 2 que apresenta do mesmo modo 2 histórias. A primeira chama-se Os Mortos e os Moribundos e vemos Jake, um pugilista negro que, ao contrário dos outros personagens, não tem nenhuma ligação ao crime. Este é grande amigo desde a infância de Sebastian Hyde, o barão do crime da cidade. Estes conheceram-se uma vez que o pai de Jake tinha trabalhado com o pai de Sebastian e após morrer estes continuaram a ser muito amigos. Mas por um lado Jake quer uma carreira de pugilista e até está a ter sucesso nos combates que tem, Sebastian por outro lado pretende continuar o império que o seu pai fundou. O grande fio condutor da narrativa é a personagem da Nika, uma mulher negra que na juventude de Jake tinha sido o seu grande amor. No entanto, esta começou a envolver-se com Sebastian. Passado algum tempo, Sebastian faz algo a Danica que leva a que esta fuja da cidade. Os leitores não sabem inicialmente o que é, no entanto Jake sabe e de certa maneira culpa-se pelo sucedido. No entanto, a história começa a desenvolver-se quando Danica volta para a cidade e para os braços de Hyde. Jack, sabendo do evento trágico do passado da Nika e Sebastian, estranha esse retorno. Tudo fica pior quando Danica é morta por Hyde, pois este pensa que ela tinha roubado um carregamento de dinheiro. O interessante desta história é que acompanhamos a perspectiva de 3 personagens, o que permite que o leitor tenha uma relação com cada personagem e perceba as motivações destes, ao mesmo tempo que vai descobrindo realmente o que se passou. No segundo capítulo vemos o personagem Tig Lawless, pai de Tracy e Ricky, que volta da guerra do Vietnã. Tal como muitos personagens com esse passado, este tem trauma de guerra e que tenta apagar com álcool, drogas e sexo. No entanto, este contrai dívidas que terá de pagar para proteger a sua família. Isto leva a que os caminhos de Lawless e da Nika se cruzem.
Por fim, acompanhamos a perspectiva da própria Danica, que é uma verdadeira femme fatale e que acaba por destruir a vida de todos estes homens, bem como a sua própria. Neste último capítulo percebemos finalmente quem é a personagem, o que Sebastian lhe fez e como esta planeou vingar-se deste. Sem dúvida que é uma história de vingança e autodestruição e talvez a melhor destes dois livros. Nesta última história, vemos finalmente o criador das tiras de jornal Frank Kafka, detetive privado, que já tinham aparecido noutras histórias. Jacob Kurtz, à semelhança de Jake, é uma pessoa que, apesar de ter tido um passado como falsificador, pretende ter uma vida normal. E este é uma pessoa aparentemente calma e introvertida que tem a sua vida mudada quando está num bar e conhece um casal. O homem é violento com a mulher e após a ajudar, eles têm uma noite de sexo e a partir daí, este entra numa espiral de autodestruição. Com o decorrer da história percebemos que o cartunista teve um passado difícil, uma vez que a sua mulher faleceu num trágico acidente e este é perseguido por um polícia que tenta arruinar a sua vida e o tenta incriminar. Esta história, tal como a anterior, tem várias perspectivas e que tem um desenrolar surpreendente e um final ainda melhor. Outro indício da paranoia de Jacob é que este fala com a sua criação, Frank, que funciona como uma espécie de subconsciência. O argumento de Ed Brubaker é fantástico e percebe-se que está na sua zona de conforto. Todos os personagens são negros e com motivações diferentes e que permite uma conexão entre os leitores. Já a arte de Sean Phillips é uma parte fundamental da excelência desta série. Com um ambiente no ar, apresenta muitas sombras e as cores casam perfeitamente com um tom cru em alguns momentos e com tons vívidos noutros. A edição da G-Flow Studio Portugal é excelente como sempre nos habituou. O de destacar é o formato deluxe e o elevado número de páginas que apresenta. A nível de extras, apenas possui as excelentes capas originais. Criminal é uma série obrigatória para os leitores de banda desenhada do estilo de crime e noir. Coloca-se ao nível de séries como Sin City, como uma verdadeira antologia de histórias do género de crime, com personagens interessantes e com uma narrativa regada a álcool, drogas, sexo e muita violência. Poderão encontrar na descrição do vídeo o link para a página de Facebook e site oficial da G-Flow Studio Portugal. Subscrevam o canal ativando as notificações para não perder mais análise de banda desenhada e deixem like que ajuda muito ao crescimento do canal. A Station Comics também está no Facebook e no Instagram, links na descrição. Mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.